mais uma live do nosso projeto História nas Redes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos nossos participantes do dia de hoje, o professor André Luiz Lima Nogueira e o Rafael Americano Câmara. Bom, o título da nossa live é Escravidão e Criminalidade no 800. Né? Gostaríamos, de pronto, de fazer alguns agradecimentos. Né? Queríamos agradecer ao pró-reitor de extensão da UFES, né? O professor Renato Rodrigues Neto, né, que disponibiliza, né, a Reitoria de Extensão disponibiliza este canal para que nós possamos fazer, né, participar aí com o nosso projeto História nas Redes. Gostaríamos de agradecer a Sabrina Martins Cardoso, que é a estagiária aí do nosso projeto, né? A Sabrina é aluna do curso de Design. Queríamos agradecer as pessoas que estão já conectadas conosco, Valéria Torres, Carolina Dias, a Ivana, a Kate, o Paulo Roberto da Costa, depois a gente vai falando outros nomes também. Bom, então, eu vou apresentar de pronto aqui os nossos palestrantes do dia de hoje. O professor André Luiz Lima Nogueira é licenciado em História pela UERJ, mestre em História pela UFF e doutor em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutor em História pela UFES. Né? Ele foi professor visitante da UFES e, atualmente, ele é professor do programa de pós-graduação da Faculdade do Vale do Jacaré, Ciência, Tecnologia e Educação. Bom, Rafael Americano Câmara é bacharel em Direito pela UVV, mestre em História pelo programa de pós-graduação em História da UFES e doutor também em História, né, pelo programa de pós-graduação em História da UFES. E o Rafael publicou o livro Crime Sem Castigo, né, em 2015. É isso mesmo, Rafael? Exatamente. Bom, então, é um prazer, né, estar aqui nesse momento, né, o Rafael e o André são dois queridos amigos, né, que eu tive o prazer de... o Rafael foi meu orientando de mestrado e doutorado, e o professor André foi meu supervisionado de pós-doutorado. Então, para mim é uma satisfação dupla estar aqui, né, com esses dois amigos e poder estar aqui com todos vocês que estão conectados na nossa live do dia de hoje. Inicialmente, o professor André vai iniciar, né, a fala dele, em seguida, após o término da fala, a gente passará, então, para o Rafael Câmara. André, você está com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Agradeço uma vez mais a possibilidade de participação. É sempre muito bom, né, estar aqui falando nessas lives que estão assim, tão interessantes do ponto de vista temático. Vou mais ou menos aqui calcular meu tempo, que eu tendo assim, tanto tagarela. Agradecer também a presença da Kate Barbosa aí na audiência, né, que é uma super companheira aí de troca de ideias. Bem, e aí, o que eu gostaria de conversar hoje, eu acabei separando essa fala em dois vetores, né? Primeiro, falar um pouco do processo crime e como fonte histórica, né, e como ele se encaixa tão bem como uma fonte muito preciosa, muito profícua em relação à história da escravidão, né, um elemento que eu acho que vai comportar mais a fala do Rafael, do ponto de vista das possibilidades de investigação, e também, numa segunda parte da minha fala, que vai ser a maior parte, no final das contas, trabalhar com dois estudos de caso, né, acerca da utilização
desses processos crimes, né, como fontes históricas, mais especificamente para a história da escravidão, associada às práticas de curar e às percepções de doenças, né, que envolviam essa população escrava. E aí, né, para esses estudos de caso, para essas percepções, eu vou lançar a mão de 2 textos que eu e o professor Sebastião escrevemos, um que já saiu publicado na revista Almanac, então está aí online, né, para quem quiser dar uma olhada, e um outro que ainda está no prelo, que é um capítulo de um livro que está sendo organizado pela professora Tânia Pimenta e pelo professor Flávio Gomes. Eu imagino que até o ano que vem esse livro também já esteja aí vindo a público, né? Então, uma vez mais, agradecer a possibilidade e dividir a minha alegria também, né, de estar aqui dividindo um parceiro de produção. Então, vamos. O que acontece? Os processos crime, eu acho que eu já posso dizer isso com muita tranquilidade, ele é uma fonte já bastante usada e privilegiada para a história da escravidão. Então, os primeiros trabalhos remontam aos anos 80 e principalmente os anos 90, né? Você tem como trabalhos pioneiros trabalhos do Chalub, da Hebe Matos, entre outros autores. E, no que diz respeito à história da escravidão, enfim, para a história em âmbito geral, essas fontes, de fato, elas são bastante interessantes, né? Porque elas apresentam uma série de possibilidades de olhares para o pesquisador, né? Que se interessa em se debruçar sobre elas. E aí eu queria deixar uma sugestão de leitura também que eu acho bastante preciosa, que é a do Ginsburg, um ensaio também bastante conhecido chamado O Inquisidor como Antropólogo. Nesse texto, Carlo Ginsburg, embora ele trate de fontes inquisitoriais, né, mas em grande medida a Inquisição não deixava de ser uma polícia da Igreja, ele discute como, né, apesar de você estar tratando com fontes tão padronizadas e tão eivadas de filtros culturais, né, e talvez o mais abissal desses filtros seja a diferença entre o escrito e o oral, né, e, consequentemente, a diferença entre uma cultura letrada e uma cultura iletrada, né, a despeito disso, você consegue, né, o historiador consegue, numa leitura crítica, numa leitura contrapelo, extrair elementos dessa cultura popular, mesmo dentro de uma documentação, como tinha dito, tão padronizada. Aliás, né, esse tipo de padronização, não seria exagerado falar, até hoje é um dos elementos que permeiam a documentação policial. Mas, a despeito disso, né, e é claro que toda fonte carece de crítica, né, obviamente esse é o trabalho do historiador, né, dançar num campo minado entre o real e o verossímil, né, essas fontes de processos crimes, eles de fato dão bastante abertura de olhar, né? Elas possibilitam, por exemplo, a percepção do cotidiano do lugar, das festas, das relações entre as pessoas, né? Das relações de sociabilidade, das tensões sociais, né? Uma vez que muitas vezes essas relações de sociabilidade também elas são permeadas por fortes instabilidades. Né, tem até toda uma discussão historiográfica acerca disso, né, de como o processo crime, em alguma medida, ele trata do cotidiano, mas por um lado, né, mas por outro lado, o próprio fato de haver um processo já indica que esse cotidiano ele foi esgarçado em alguma medida, né? E mais especificamente, né, falando da história da escravidão, essas fontes acabam permitindo uma série de possibilidades de interpretação, né, como, por exemplo, a formação de plantéis, de procedências escravas, as relações sociais que permeavam, né, a vida desses escravos e desses escravos com o resto dessa sociedade, sejam libertos, sejam livres, violências, questões de gênero.
E aí, né, o que mais interessaria nessa fala, e para o nosso caso, né, falo nosso por conta desses textos em colaboração com o professor Sebastião, como dito, a percepção dos processos crime como uma fonte privilegiada para você olhar para a história da escravidão no que diz respeito ao adoecimento e as relações de representação das doenças e também de sociabilidades que envolviam o adoecimento e a possibilidade de cura, que é uma coisa que já eu vou comentar de maneira mais detalhada, né, a questão do adoecimento e das práticas terapêuticas, ou seja, como os processos crime, entre vários outros elementos, ele também acaba lançando luz para a gente tentar pensar como essas pessoas, né, de antanho, enfim, no nosso caso do século XIX, como essas pessoas pensavam, né, estar doente e a possibilidade de se curar, de se tratar desses achaques, né? Então, para essa abordagem, eu estou usando aqui 2 processos crime, tá? Um de 1879, que envolveu um sujeito chamado Antônio Damásio, que era mais conhecido como O Trem, e um outro de 1899, de um sujeito chamado Olegário Lima dos Santos. O Olegário, já adianto, ele tem um traço interessante, que ele era filho de uma escrava. E aí a gente já vai começando a nos aproximarmos do tema dessa live, que é essa relação entre o processo crime e a história da escravidão. E uma outra observação que é interessante, né, e a galera que está mais ambientada em história já deve ter linkado isso, que nesse ato aí, nesse gap de 20 anos entre um processo e outro, muita coisa aconteceu no Brasil. Né? Entre 1879 e 1899, temos aí o fim da escravidão, a proclamação da República. Então, é um momento também, né, de mudanças muito enfáticas, muito fortes na sociedade brasileira. E aí, para a gente conversar um pouco sobre esses casos, 2 coisas vão me interessar em especial. Né? Primeiro, essas relações de sociabilidade, né, que envolviam a figura desses curadores, né? E aí eu vou chamar de curadores e não de curandeiros, também por uma questão associada à própria legitimação social que esses indivíduos muitas vezes tinham perante as suas comunidades, ainda que fossem alvos de perseguição, né, por parte da medicina adulta, por parte da polícia, por parte da igreja. Esses indivíduos, muitas vezes, como é o caso aí do nosso Trem e do Olegário, eles acabavam gozando de um respeito social, né, de uma legitimidade social dentro das suas práticas. Embora, é claro, que essa legitimidade social também fosse, né, o mais das vezes, o que é muito comum em estudos que envolvem africanos e afrodescendentes, né, livres, libertos ou escravos, nesse tipo de enredo jurídico, é muito comum um tipo de tensão que oscilava entre a validação, o abono, o ganho material, mas também a perseguição, enfim, a desqualificação dessas práticas, e por aí vai. Agora, o que é interessante é que no caso desses 2 indivíduos, né, o Trem, ele curava só em Vitória, na cidade de Vitória, né? O Olegário, ele já apresenta um arco de espaço maior, ele era de Viana e transitava pela cidade de Vitória também, a capital, Vitória. Então, aí a gente tem um espaço de mais ou menos 30 quilômetros, né, entre Viana e Vitória,
e esse indivíduo ele circulava frequentemente entre esses dois ambientes, né? O que acaba acusando já de cara boas relações sociais, né? Uma vez que era comum que esses curandeiros, esses curadores, eles ficassem hospedados em determinadas casas ou recebessem abrigo. E é muito interessante que nos dois processos crime, esse tipo de percepção acaba aparecendo de uma maneira muito direta, né? A despeito de serem perseguidos, a fala de muitas testemunhas mostram que esses indivíduos, além de ganharem dinheiro, né, além de fazerem dessas práticas de cura meio de vida, acabavam também ganhando para si representatividade, respeito dentro dessas comunidades. Bem, e aí, um dado também que é muito interessante no processo crime do trem, né? E aí eu vou falar de cada um desses dois casos agora de uma forma mais estanque, né? Uma vez que até, pelo menos, um segundo olhar, a gente não tem nenhum tipo de indício, né, na minha pesquisa que eu fiz com o professor Sebastião, a gente não teve nenhum tipo de referência, de pista que esses caras dialogassem diretamente, né, que um conhecesse o outro, ou que disputassem clientes, né, então eu vou tratar esses dois casos de uma maneira mais ou menos estanque. Uma coisa que de cara chama atenção no processo crime do trem é que ele, sendo perguntado pelo delegado qual era a ocupação dele, ele responde de pronto que era curandeiro. O que, aliás, não é uma coisa muito incomum nesse tipo de processo. É mais comum que esses indivíduos tentem serpentear, dizer que fazem uma outra ocupação, justamente, né, para, de cara, não se, digamos, enredar em frente à autoridade policial. Né? O trem, numa atitude de afirmação das suas práticas, disse que ganhava a vida como curandeiro, o que em si já é algo a chamar a atenção. Embora, né, as formas de tentar se desvencilhar da justiça que eram muito comuns apareçam, nesse caso, numa outra perspectiva. Né? Uma vez que, perguntado sobre essas práticas, ele falou simplesmente que curava com orações a Santo Antônio Pequenino e usava ervas. Só que o que acontece é que, quando as testemunhas vão falando, a gente começa a perceber que as práticas do trem elas eram muito mais sofisticadas do que apenas o que ele aponta, em princípio, para a autoridade policial. Então, no conjunto das falas, acaba emergindo um tipo de prática muito mais complexa, né, que envolvia principalmente a cura de feitiços. Isso também é um dado muito interessante, né? Em plena segunda metade do século XIX, por volta de 1879, que é quando se dá esse processo crime, a crença de que pessoas poderiam manipular o sobrenatural para imprimir feitiços a outras continuava extremamente presente no Brasil imperial. Né? Então, o trem ele curava de feitiços, fazia adivinhações com uma bacia de água em que projetava a imagem nessa bacia dos supostos feiticeiros, dos supostos agentes de feitiço, assim que ele fez supostamente para incriminar uma escrava de nome Angélica por ter enfeitiçado uma parda chamada Urbana, que havia procurado ele para tirar os feitiços, né, para tirar os males que ele reputou como feitiço, e colocou a Angélica como agente desses feitiços, e que ele também, né, o trem acabava curando esses feitiços a partir do uso de aguardente e ovos que ele, em geral, cozinhava e quebrava, né, mais tipicamente na cabeça dos seus clientes, para extrair dali os supostos feitiços que teriam ali acometido aquelas pessoas.
E aí, em geral, ele acabava mostrando, uma coisa também que é muito comum nesse tipo de prática, ele acabava mostrando a prova material desses feitiços, né? Que eram agulhas, ossos, cabelos, né, emaranhados, que teriam supostamente saído dos corpos dessas pessoas doentes de feitiço. Isso também é um aspecto muito interessante, né? O feitiço, ele acabava sendo categorizado como uma doença, em muitos casos, tá? E aí, a prova de que isso era feitiço, aliás, o sentido etimológico da palavra feitiço significa coisa feita, né? Então, essa coisa feita, ela era materializada através desse tipo de objeto que o trem extraía, né, supostamente, dos corpos dessas pessoas. Uma coisa que é muito interessante nesse processo crime, que me chamou especialmente a atenção, é que durante o doutorado eu trabalhei com práticas de feitiçaria e cura nas Minas do século XVIII. Então, esse processo crime do Espírito Santo, da comarca de Vitória, da cidade de Vitória, ele tem um arco temporal aí de quase 100 anos à frente, mas alguns desses elementos eles ainda aparecem de forma bastante presente nesse processo crime. Como eu tinha dito, a própria crença na doença de feitiço e o uso de ovos como um elemento, né, material para extrair os feitiços, né? Em algumas denúncias à Inquisição e às devassas eclesiásticas lá das Minas do século XVIII, eu acabei achando também uma série de casos, principalmente envolvendo africanos e crioulos, no qual eram usados galinhas, penas, ovos, como elementos também de rituais de cura, exatamente para tirar feitiços. E, enfim, como já é meio de praxe, na lógica de deixar o melhor para o final, o caso do Olegário é extremamente interessante. Né? O Olegário, que ele era filho de uma escrava, ele é acusado de práticas de cura coletivas, num ritual que é definido pela polícia como por mesa, dança macabra, e que ali ele tinha cúmplices para fazerem os rituais, que foram também enredados em outros processos. E aí, mais uma vez, a gente percebe também, né, os termos da documentação policial para desabonar essas práticas. Né? O termo, aliás, dança macabra, é um termo bastante interessante, que, claro, desqualificava as práticas do Olegário. E aí, o que é interessante nesse processo, e que é muito comum também, eu acredito que o Rafael vai falar um pouco sobre isso na fala dele, é que quando o delegado, né, no processo crime, começa a chamar as testemunhas, a gente tem diante da gente uma espécie de quebra-cabeças, né, onde várias testemunhas, algumas oculares, algumas de ouvir dizer, de fama pública, acabam mostrando diferentes facetas dessas práticas terapêuticas e também diferentes facetas desses rituais. E aí eu vou agora pedir a licença para ler uma parte dessa denúncia, que é especialmente interessante, que tomando aí em conjunto a fala das testemunhas, né, essas práticas, as práticas terapêuticas, a ideia de por mesa do Olegário, também para tirar fundamentalmente feitiços, para curar as doenças de feitiço, elas estavam centradas em danças, cânticos, que eram cadenciados por palmas. Há a sugestão, né, de que o Olegário entrava em transe, né, porque as testemunhas mencionam trejeitos, que ele fingia ficar sem sentido, tremia e dava acessos. E em meio a esses rituais, né, e esse transe, ele começava a proceder às curas e tirar, né, os supostos feitiços das pessoas. Ele também acabava, essa ideia de por mesa,
era acomodar no altar vinho, que ele dizia que era o sangue de Cristo, geralmente infuso em ervas, quadros de santo, ervas dispostas também por essa mesa que ele punha, e que é muito interessante é que ele acabava, né, nomeando os seus, o que a polícia chama de cúmplice, ele chama de cambondos, né, que é um tipo de termo que ainda hoje é usado na Umbanda, né, e para definir indivíduos que tinham papéis análogos a esse, que faziam lá nos rituais do olegário. Então, já que a minha fala não vai ter tanto tempo, eu não vou ter como também destrinchar tanto essas práticas do olegário, aí fica o convite à leitura do artigo, né, que eu escrevi com o professor Sebastião, e depois o livro, o capítulo do livro. Mas o que é interessante é que a gente interpretou essas práticas muito na chave de rituais centro-africanos, né, do complexo Congo-Angola, falando genericamente, falando grosseiramente, que estão associados ao complexo Ventura-Desventura. Tá? Que também, para falar muito resumidamente, por conta do tempo da apresentação, esse complexo religioso, que ele está muito ligado a diferentes grupos da África Centro-Ocidental, ele acabava envolvendo a presença de lideranças religiosas carismáticas, uma coisa que aparece muito no caso do Olegário, né, porque várias pessoas o defendem durante o processo, dizem que ele era bom curador, então ele se mostra uma liderança bastante carismática, e esses rituais eles estavam centrados na ideia de promover aquela comunidade aventura, né, e a aventura seria, né, a cura das doenças, uma vida materialmente mais próspera, a possibilidade de se ver livre de males, né, sendo que o mundo ele era permeado por forças malévolas também, que acabavam produzindo a desventura, que seria, entre outras coisas, os feitiços, a infertilidade das pessoas ou dos campos, e cabia, né, a esses indivíduos, geralmente em contato, aspas, com o outro mundo, né, com o mundo sobrenatural. E é muito interessante, também eu não vou ter tempo de esmiuçar isso, mas o processo crime do Olegário, várias testemunhas alegam que em transe ele chamava por entidades, né, que mais que provavelmente eram espíritos tutelares, que ele chamava de tatas, né. E é interessante que o Robert Lenz, por exemplo, ele tem uma pesquisa em que ele discute os significados desse termo tata, né, que aparece em vários grupos linguísticos de tronco banto, né, e é claro que tata tem um campo semântico amplo, mas significa pai, guia, inclusive guia espiritual. Então, nós vimos, né, eu e o professor Sebastião, nós vimos nesse processo crime uma série de aproximações com esse complexo Ventura-Desventura, centro-ocidental, lembrando, né, a partir dos estudos sobre a escravidão no Espírito Santo e a população escrava no Espírito Santo, né, de autores como a professora Patrícia Merlo, a Adriana Campos, mostram assim que havia um traço muito sui generis nos plantéis do Espírito Santo, que é esse processo de criolização, de reprodução endógena, mas que também havia uma presença significativa de grupos centro-africanos, né, geralmente nomeados no Brasil como Congos e Angolas. E no caso específico do Olegário, há essa aproximação, né, na nossa interpretação, dessas práticas centro-africanas também. Agora, essas práticas elas eram mixadas, né, elas eram criolizadas com elementos do catolicismo, que, para encerrar mais a minha fala, eu queria chamar a atenção para essa realidade, né, que a despeito da gente encontrar elementos rituais e práticas terapêuticas, né, que nos remetem às crenças, né, e ações muito próximas dessas da África, de grupos africanos centro-ocidentais,
a gente não está trabalhando essas práticas e essas crenças como se elas fossem transplantadas da África para o Brasil. Né? Definitivamente não. Você tem todo um processo de ressignificação, de tradução, de influência do catolicismo, que também é muito presente no caso do Olegário, enfim, de um catolicismo que nem sempre era vivenciado também como a ortodoxia romana queria que fosse. Né? Você tem um catolicismo permeado também de originalidades, de releituras, e essas práticas e essa crença no catolicismo também fica muito presente na fala, nas práticas terapêuticas do Olegário, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar, né? Mais esses processos crime como uma possibilidade da gente enxergar o mundo da escravidão e das práticas de curar e de doenças e feitiços dentro do mundo da escravidão, e que, de repente, a gente pode ficar com mais dessa conversa para a hora dos debates, tá? Só queria, enfim, registrar a presença aqui do meu querido pai, o senhor Elcio Nogueira, que está aqui me ouvindo falar. Tá? Muito obrigado aí, pai, pela presença e grato pela possibilidade da fala aí. Muito legal. Parabéns aí, André, pela exposição. Antes de passar para o Rafael, eu queria continuar fazendo os registros de algumas pessoas que estão conectadas conosco, né? Bom, então, o Felipe Mauriene, o Jansen Bonfim, a Luana Guiço, Fernanda Chiamé, Carolina Dias, a Elisiane Lima, o Elcio Nogueira, o Lucas Barreto, a Sandra Costa. André, Rafael, agora você com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado, professor Sebastião, pelo convite, meu orientador no mestrado e no doutorado, permita Deus também supervisor no pós-doutorado, né, ainda em análise aí no programa. Professor André também, meu professor no doutorado, com muita honra, te ouço novamente, muito feliz realmente com a sua presença aqui. Tá no Rio de Janeiro, imagino, né, professor, mas próximo da gente aqui no Espírito Santo, graças a Deus. Bom, eu, como o professor Sebastião falou, eu sou advogado de formação, né, militante. Então, quando eu fui instigado a falar sobre os processos criminais, eu, de fato, tive uma certa dificuldade em compreender a validade dessas fontes oficiais, como disse o professor André, como indícios para a formatação da minha dissertação inicialmente, depois da minha tese de doutorado. Primeiro porque os atores processuais geralmente são muito mentirosos, né? Como disse o professor André, ele se assustou realmente com essa capacidade desses curandeiros, das pessoas que participam desses processos, tentarem a todo custo se livrarem das barras da justiça. Né? Mas o que é, de fato, assim, na vivência cotidiana da vida judiciária, um elemento muito, muito comum, né? A mentira, a disfarçatez, o falso testemunho, né? Então, uma primeira coisa que me incomodou não, mas me preocupou foi encontrar elementos que justificassem a utilização de fontes oficiais, como os processos, para a garantia de uma boa dissertação, né? Mas, claro, com todo esse substrato teórico que foi apresentado pelo André e por tantos outros doutrinadores, isso demonstra que o indiciarismo, de fato, e a utilização dessas fontes oficiais, não só os processos criminais, mas os inventários, os relatórios de província e tantos outros, tantas outras fontes, mostram que, de fato, é possível construir uma história social baseado nesses elementos. E eu, quando me deparei com os processos criminais, eu tive uma preocupação que foi a de dividir violência do sentido de criminalidade. Porque se formos observar os autos criminais do Império, o índice de absolvição é muito grande. Seja
crimes cometidos por escravos, por libertos ou por livres, por homens ou por mulheres, o resultado final desses processos deságua sempre na absolvição desses agentes. Então, quando a gente pega um processo e analisa apenas o resultado desses processos, a gente tem a impressão de que Vitória, por exemplo, era uma cidade, ou o Espírito Santo era uma província extremamente calma, porque poucos eram condenados. Então, o primeiro elemento importante para se manusear os processos criminais é considerar o seguinte: o fato de existirem absolvições não redunda obrigatoriamente na consequência de que não ocorreram violências. Ou seja, o fato de um indivíduo branco ter agredido violentamente uma mulher e deste processo ele sair absolvido, não quer dizer, naturalmente, que não tenha ocorrido a violência. Então, uma coisa é aquilo que se estabelece como crime, ou seja, aquilo que os jurados, ao final de um processo, eram 22 jurados brancos e que deveriam ter uma renda social, uma renda econômica elevada, uma coisa que esses jurados consideravam ao final dos processos. Outra coisa era aquilo que acontecia no processo. Então, isso indica ou justifica uma leitura muito cuidadosa, uma leitura muito desconfiada até das falas ali das testemunhas, daquilo que ocorreu de fato, né? Porque nós vemos muitos processos criminais em que esses agentes são absolvidos, mas foram autores de práticas delitivas graves, de violências graves, sobretudo e principalmente contra escravos. Então, uma coisa que eu preciso analisar, que eu, pelo menos, me deparei com muito cuidado, e até um pouco assustado, foi de que, de fato, as absolvições eram constantes, mas a violência também era muito, muito presente, embora, claro, o resultado fosse sempre de absolvição. No caso dos escravos, o que a gente percebe nesses processos penais é que eles, por serem muito valiosos, os seus senhores, tão logo esses escravos cometiam crimes, os seus senhores desde já indicavam advogados para atuar na defesa desses escravos, exatamente pelo valor que eles tinham, de modo a tirá-los da prisão o mais rápido possível. Então, você observa não só muitos processos com a presença de advogados, quando os réus eram escravos, mas a interposição de vários recursos ao Rio de Janeiro, que era a corte de revisão, para tentar libertar esses escravos, evidentemente para que eles pudessem voltar ao trabalho. Então, um elemento que eu percebi também nos processos crimes envolvendo escravos é a presença muito constante de advogados, que você não percebe naturalmente em outros processos envolvendo outros agentes, né? E quando os escravos eram vítimas de violência, o que se existia também era a deflagração de outros processos, não mais criminais, mas de natureza ressarcitória, ou seja, de dano material, em que esses senhores propunham ações contra os agressores, como forma de se capitalizarem pelo prejuízo que a ausência desses escravos causou na lavoura ou como escravos de ganho. Então, a presença do escravo nos autos dá realmente um destaque diferenciado de tudo que eu tinha visto até então, daí porque, no período do doutoramento, eu me debrucei mais sobre essas questões, porque, de fato, não são processos iguais aos outros, dado ao valor econômico desses escravos, né? Uma outra questão também que me chamou a atenção era a proximidade que esses escravos tinham dos seus agressores ou dos seus algozes, né, de quem eles eram vítimas. Fazendo uma listagem aqui numa tabela que eu juntei, que eu anexei à dissertação, a tese, na verdade, dos processos que eu indiquei, que eram 22, todos eles haviam uma relação
ou de vizinhança, ou de compadrio, ou até de dependência econômica entre a vítima, seja ela escrava ou não, e o acusado, seja ele escravo ou não. Então, os crimes, geralmente muito graves, eram crimes de agressão, homicídio, tentativa de homicídio, furto, roubo. Havia sempre uma relação de muita proximidade entre eles, o que demonstra também aquilo que o professor André falou, uma certa acomodação dos interesses nessa reprodução endógena, já que esses escravos nascidos já em cativeiro, considerando também todo esse turbilhão que passava o Brasil num período de fixação da República, né, de estabelecimento da República, do adensamento do poder judiciário também, que precisou ir para as comarcas mais distantes para poder, de fato, prestar jurisdição. Então, você percebe que os crimes, os processos crimes aumentaram, porque também o quantitativo de escravos aumentou e o Estado também se fez mais presente. Nesse quadro que eu citei, eu verifiquei que metade dos crimes foi cometida por escravos contra livres e metade de livres contra escravos. Ou seja, a situação era muito parecida, né? E havia, de fato, e todos eles próximos uns dos outros. Como eu disse, metade dos crimes praticados por escravos, metade dos crimes praticados por livres, mas em todos eles havia uma relação de proximidade. Em apenas uma situação, eu verifiquei, uma escrava cometeu crime contra outra. Então, crimes de escravos contra escravos eram raros, vejam bem, não crimes, mas processos penais. Certamente crimes ocorriam, né? Mas esses crimes não eram levados à justiça, certamente porque os escravos seriam presos e isso geraria um grande prejuízo econômico aos seus senhores. E desses crimes também, em 20 deles, o resultado foi pela absolvição do réu. Em 8, não há uma informação do resultado, os processos estão incompletos. Em 5, houve condenação. Ou seja, de todos esses processos, apenas 5 ocorreram condenação dos réus. Então, o número de absolvição era 4 vezes maior. O que eu repito, não quer dizer que não existiam crimes, não existia violência, existia, na verdade, um grande índice de absolvição. E, claro, todos os condenados eram escravos. Então, todos os livres ou libertos que praticaram crimes desses processos que eu separei foram absolvidos, embora não tenham cometido atos de violência. Mas todas as condenações tinham como réu escravos, né? Dessas condenações, 3 foram por penas de galés perpétuas e 2 foram penas de açoite. Nesse primeiro caso, o total de açoites chegou a 100 e no segundo processo foram 200 açoites. As condenações referiam-se sempre a crimes cometidos por escravos contra livres. Então, a dimensão que se tem desses processos criminais é que eles eram realmente produzidos para um controle social da criminalidade praticada por escravos. Porque da criminalidade praticada por brancos contra escravos não existiu qualquer condenação. Então fica muito evidente que o controle social exercido pelo Estado nesse período era muito mais voltado aos crimes praticados por escravos do que contra livres. Aqui tem um artigo, eu separei um artigo do Código Criminal do Império que dizia assim, no artigo 60, se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja capital ou de galés, será condenado a açoites e depois será entregue ao seu senhor, que deverá trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. Então, uma outra perplexidade, talvez, que eu tenha verificado aqui, foi, de fato,
a certeza de que os escravos eram semoventes, ou seja, eram animais, e eram assim tratados pelo Código Civil, eram semoventes, não tinham direito algum, mas eles eram sujeitos capazes de cometer crime. Ou seja, ao mesmo tempo em que a sua condição era a de não ser humano, ou não indivíduo, ou de animal, portanto irracional, incapaz de exercer direitos e de contrair deveres na esfera civil, esse mesmo escravo, na esfera penal, era um indivíduo capaz de cometer crime, ou seja, tinha deliberalidade ou a inteligência de autodeterminação, que é um elemento essencial do crime. Então, o que a gente percebe é que o Código Criminal, que é anterior até ao Código Civil, ele se contrapunha à ideia de cidadania, né? Porque enquanto o Código Civil não dava ao escravo qualquer direito, o Código Penal dava ao escravo o direito de ser punido, né? O dever de ser punido. Então, isso gera, claro, uma certa perplexidade e demonstra bem a que veio o Código Criminal do Império. Aqui também tem um pequeno, eu não consigo projetar na tela, mas tem um pequeno quadro em que eu falo das relações entre os escravos, né? A vítima era dona do réu, eles eram conhecidos, vizinhos, são escravos da mesma família, eram conhecidos, enfim, todos os atores narrados aqui tinham alguma relação de proximidade, e todos os processos criminais desses atores indicam que os livres foram absolvidos e os escravos, todos eles, condenados. Então, são essas, professores e ouvintes, as minhas ponderações aqui sobre a criminalidade e escravidão, apenas para deixar claro que a inexistência de condenação não afasta a prática de violência, né? Nós vemos, à medida em que a gente lê o processo, a gente vai percebendo que os atos de violência eram muito presentes, mas no final as absolvições eram a regra, sobretudo quando os réus eram livres ou brancos. E era isso, professor, são essas as ponderações aí, eu estou à disposição. Ok. Espera um pouco. Isso. Meu microfone está... Bom, então, nós vamos agora partir, né, para as perguntas, né? Eu só queria registrar ainda a presença da Lavínia Coutinho, Antônio Lacour, a Marcileia Seibert e a Ivana Lorenzoni, né? O André sumiu? Será que o André saiu? Vou tentar fazer uma conexão com ele aqui. Peraí. Aí aqui teve uma estabilidade, queria que ele me ajudou voltando. Ele acabou de falar que está voltando, que a internet dele caiu, mas que ele está retornando. Então, vamos só aguardar um pouquinho. Então, Rafael, enquanto o André não retoma, né, eu queria te fazer uma pergunta, né? Na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você talvez esclarecesse para nós um pouco, né, aquilo que você pontua lá na sua tese, né? Então, quem eram esses personagens que estão presentes nesses autos criminais, né? Bom, você já falou que
escravos, livres, mas assim, do que se ocupavam, né? Qual era, se era o Estado civil, porque os processos, né, crimes, eles nos dão uma possibilidade de fazer uma radiografia desses personagens que estão presentes nesses autos. Então, nesses autos tem testemunhas, tem informantes, que eram os escravos, né? Tem os réus e tem as vítimas, né? Então, se você pudesse trazer para as pessoas aqui, né, daquilo que você encontrou nos processos que você examinou, obviamente, né, tanto na sua dissertação quanto na sua tese, né? Então, se você pudesse falar um pouco disso para nós aqui. Professor, primeiro, o número muito expressivo de testemunhas como escravos, né? Porque, assim, para quem... indicar testemunha é um ato, é um momento muito estratégico, né, dentro de um processo. Você indicar alguém que, de fato, possa fazer aquele teatro, não teatro no sentido de falsear a verdade, mas de reproduzir para o julgador aquilo que ele viu. E uma situação muito interessante é que eu acho que todos os processos havia a presença de escravos como testemunhas. Então, isso já indica que os escravos aqui em Vitória eram muito urbanos, né? Eles estavam muito metidos ali nos bailes, nas festas religiosas, nos botecos, né? Então, eles presenciavam, de fato, muitos crimes cometidos. Então, e eram chamados para depor, a dizer, então, que eles dispunham de alguma credibilidade, né? Quanto às atividades profissionais, claro, daqueles que não eram escravos, repito, a maioria dos atores, né, eram escravos, né? Agora, muitos agricultores, carpinteiros, costureiras também, empregados públicos, encontrei um engenheiro, algumas lavadeiras, negociantes, então, que eram, em sua boa parte, estrangeiros também, são muito presentes, salvo engano, a maioria, né, eram 27 que se declararam negociantes, né, empresários, né, na linguagem de hoje. Quanto a saber ler e escrever, né, a maioria sabia ler e escrever, sobretudo do sexo masculino, né, não sabiam ler e escrever dos processos, dos atores, não dos processos, né, que eu identifiquei, eram 127 personagens, sejam eles réus, vítimas ou testemunhas. As mulheres tinham um índice maior de analfabetismo do que os homens, e, sabendo ler e escrever, 165 personagens, né? Aqui uma informação que me parece relevante: desses personagens todos, os casados eram 147 e os solteiros 191, né? Indicando também os autos, não os autos, mas o estudo que fiz indicava o grande custo do casamento, embora vivessem em uma relação de união estável, vamos dizer assim. Tanto que desses personagens, 36 não foram qualificados nem como casados nem como solteiros, ou seja, certamente tinha uma relação, uma relação, então, à época, espúria, porque não era nem, existiam apenas esses três estados, né? Solteiro, casado e viúvo. Para além disso, qualquer coisa era impensável. Então, a maioria era de solteiro, mas existia também um grande número de casados, que era 147. Dentre os casados, a maioria também era do sexo masculino, e também entre os solteiros, a maioria também era do sexo masculino.
Então, uma imensidão de informação que esses autos criminais trazem, né, não só das personagens envolvidas, mas também da cidade de Vitória, né, o que eles diziam, a quantidade de festas que tinha em Vitória era muito grande, festa de São Benedito, festa de Nossa Senhora, e toda festa acabava sempre com pendengas judiciais, criminais, e nesses momentos é que os escravos aparecem em grande número como testemunhas. Não estou te ouvindo, pessoal. Obrigado, Rafael. Eu vou fazer também uma pergunta ao André. André, você está falando de 2 processos, crimes, onde aparece a figura dos curandeiros, né? Ou seja, nós já estamos num momento, né, em que a medicina ela está mesmo se firmando enquanto um saber, né, e que esse saber só é considerado que ele foi emanado da ciência, né? Ou seja, é preciso que o indivíduo tenha uma habilitação para o exercício da profissão. Quem exercesse, obviamente, a profissão sem ter a formação específica, obviamente, estava em maus lençóis. Não obstante isso, nós não podemos dizer que a sociedade como um todo, ela, então, só recorre à medicina, né, para resolver as suas pendências no que tange à sua saúde, né? Então, que se passa um pouco disso, né? A quem se recorria, né? A quem a população recorria efetivamente, né? No caso de uma necessidade. Então, esse é um ponto realmente bastante interessante, né? Que temos um lastro também de leitura muito amplo, né? Vários autores com diferentes olhares tratam dessa questão ao qual o professor chama atenção, né? Que seria exatamente essa tensão entre uma medicina oficial, douta, letrada, de faculdade, né? E feita por médicos, consequentemente, né, e uma medicina feita por indivíduos que não têm diploma médico, não são chancelados, né, os tais curandeiros, e que os médicos chamavam charlatães, né, e como essa tensão se dava. Realmente, esse é um aspecto bastante interessante, e que acontece? Foi o que o professor observou, né? Realmente, a partir dos anos 30, do século XIX, você começa a ter um processo de institucionalização da medicina no Brasil, né, mais forte. É claro que ele começa um pouco antes, com Dom João VI e tal, né, mas as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador, elas remontam à década de 30 do 19, né? E com isso você passa a ter aí, em alguma medida, mais médicos, né? Enfim, atuando como médicos licenciados. Agora, no entanto, né, a despeito dessa presença um pouco maior, as pessoas recorriam a quem elas acreditavam que pudessem curá-las, né? O que poderia incluir o médico ou o curador não oficial, né? O curandeiro, que os médicos classificavam charlatães, né? Que o delegado classificou lá o Olegário como aquele cara que dançava uma dança macabra, né? Então, isso, como diversos autores já apontaram, isso é muito interessante. Eu acho que ainda há muita possibilidade de discussão nesse sentido, nesse campo. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção que as coisas que eu produzo em colaboração com o Sebastião vão muito nessa perspectiva, né, nesse vetor, que definitivamente para o século XIX, e eu também podia dizer isso para o século XVIII, que eu estudei lá nas Minas, não havia uma relação causal direta e imediata entre falta de médico e buscar um curandeiro, né? Porque muitas vezes essa escolha, né, envolvia
concepções de corpo, concepções de doença. A Nick Ellen, que também estuda o tema, né, a Nick Ellen Winter, ela tem um conceito que eu acho muito interessante, que é a ideia de bom conceito do curandeiro, do curador. Então, esse bom conceito do curador não ia envolver necessariamente só um diploma de uma faculdade. Às vezes o médico era desacreditado, criticado e, em alguma medida, alvo de chacota nos jornais ou de troça, né, o que também não era tão incomum, e o curandeiro lá da região, o curador local, ele tinha o respeito social daqueles indivíduos, era chamado, tinha uma concepção de corpo, que muitas vezes, e de doença, claro, né, de corpo doente, que muitas vezes se aproximava muito mais daquela população em relação ao médico, né? E sem contar, né, como vários estudos também para o 19 mostram, principalmente para a segunda metade do 19, alguns desses curandeiros, aí claro que a variar de caso para caso, tinham contato com manuais médicos, né, como o Manual de Chernobyl, por exemplo, que eram manuais para uma audiência mais ampla, né, e que, em alguma maneira, também, em alguma medida, poderia aproximar práticas terapêuticas de indivíduos que não fizeram faculdade, não estudaram medicina, e aqueles indivíduos que a fizeram. Né? Então, resumo da ópera, né, essa equação é muito mais complicada do que ter ou não médicos à disposição. Né? É um pouco isso. Eu queria também... eu estou fazendo uma pergunta que eu não vi ainda a nossa assistência aqui fazendo, aí eu queria perguntar. Bom, você tocou num ponto, e o Rafael, lembro também que na tese dele ele acaba tocando nesse ponto, que é o seguinte, André, você fala desses curandeiros, né, e a gente denota muito que eles estão perambulando, eles têm uma mobilidade bastante grande, né? Então, isso vai de encontro, né, uma ideia de que o escravo seria restrito, né, viveria restrito a um universo, ou seja, ele é minha propriedade, ele vivia restrito a isso. Não, você imagina, Viana está a 33 quilômetros de Vitória, né, 30 quilômetros de Vitória, né? Mas esse ir e vir dos escravos era algo assim, corriqueiro, né? Ou seja, eles se locomoviam, né? Lembro de um trabalho do professor Geraldo Soares, quando ele fala de um escravo que vivia numa localidade em Cariacica, né, e que conheceu uma outra escrava com quem iria se casar aqui em Vitória, então, o que demonstra, né, e a gente sabe que esses escravos, para se locomoverem, eles tinham que ter um documento, né, que permitisse essa andança deles para lá e para cá. Né? Então, isso também nos faz compreender um pouco de que o sistema de escravidão ele é muito mais complexo, né, do que se possa imaginar, um manda, o outro obedece, né? Não, as relações são muito mais, vamos dizer assim, são muito mais complexas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, André, acerca, assim, dessa questão, né, dessa complexidade da escravidão, né, de não se achar, né, o escravo é um objeto, né, e, portanto, não tem voz, né, exatamente aquilo que a historiografia, a partir dos anos 80, vai nos trazer, ou seja, de mostrar o escravo enquanto um sujeito histórico mesmo. Eu começo falando, ou Rafael? Pode começar. Você fez a pergunta a você, na verdade. Não foi Você é mais velho, né, André? Tá certo. Então, isso de fato é um avanço, né? O que eu considero um avanço bastante pertinente da historiografia sobre a escravidão do final dos anos 80 para cá, né? E do final dos anos 80 para cá,
a gente não para de achar, né, novos elementos, novos olhares, novas perspectivas que nos permitem perceber, né, o quanto esses indivíduos, né, esses escravos, eram indivíduos criativos, inteligentes, corajosos. Aliás, isso é um dos aspectos que eu acho mais fascinantes na história da escravidão. Exatamente essa volitividade dos escravos, né? essa agência dos escravos, que aparece ali o tempo todo nos documentos, né? E a forma com que a escravidão, de fato, ela apresenta diferentes facetas. Né? De fato, o professor Alberto da Costa e Silva, quando ele foi escrever um prefácio para o dicionário de escravidão, né, organizado pelo Flávio Gomes e pela William Schwartz, mais recentemente, ele tem uma abordagem que é belíssima, e acho que diz muito para a gente acerca do assunto, que é essa ideia da existência, na verdade, de escravidões, né? Porque do rural para o urbano era uma coisa, da primeira metade do século XIX para a segunda era outra, para as Minas Gerais do XVIII você tem outros elementos, e isso é muito interessante, né? E isso, particularmente, né, pessoalmente, eu me confronto o tempo todo. O André, toda hora, a internet dele está tendo problema, né? Vamos aguardar mais um segundinho. Conseguindo me ouvir? Voltei? Voltou. Agora tá mais. A internet aqui hoje está muito instável, de fato. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim, então estamos te ouvindo. Então, eu não sei exatamente até que ponto a minha fala foi ouvida, mas, assim, só para também não repetir muitas coisas, realmente eu concordo com o professor Alberto da Costa e Silva quando ele fala que no Brasil houve escravidões, né? Porque a dinâmica realmente é muito intensa, né? E um outro elemento também que eu acho bastante interessante, e quando eu dou aula sobre a temática e tal, eu brinco muito com os meus alunos, eu converso muito com os meus alunos, em alguma medida olhando para o espelho, e quem já foi meu aluno já deve ter ouvido isso de certo, que é essa questão de que, claro, quando a gente fala isso, definitivamente não se quer negar a violência que envolve as relações escravistas, não se quer negar a assimetria que envolvem as relações escravistas. Ela é uma relação violenta por excelência, assimétrica por excelência. É claro que o senhor podia muito mais que o escravo, né? Inclusive como o Rafael contemplou aí na fala dele de maneira tão interessante, né? Agora, era uma relação complexa como qualquer outra relação humana, né? E as relações humanas, elas são marcadas pela complexidade. A relação entre, enfim, marido e mulher, entre amigo e amiga, entre pai e filho, enfim, não importa. O que é um traço das relações humanas é a complexidade. E por mais que o escravo fosse visto, né, como o Rafael bem lembrou, muitas vezes como uma peça, como uma mercadoria, como uma coisa, essa peça tinha coração e alma, tinha inteligência, tinha vontade, tinha ímpeto, e fazia, né, dentro, é claro, da violência do sistema escravista, da assimetria do sistema escravista, em alguma medida ele se fazia agente da sua própria história. E as práticas de cura e as práticas terapêuticas, né, essa temática da saúde e escravidão, ela está impregnada, né, ela está cheia de casos dessa natureza, o que torna, mais uma vez, como eu tinha falado, esse tipo de pesquisa tão fascinante e tão bacana de ser feita. Então, era isso. Você quer fazer algum comentário, Rafael? Porque eu não fiz a pergunta diretamente a você, eu tinha feito a ele, mas se você quiser também... Não, só para acrescentar que também os inventários mostram bem isso, né? A professora Merlo também, que estudou profundamente isso, indica que os escravos eram, em alguns momentos, contemplados, né, com a herança deixada pelos seus senhores. Então, é isso que o professor André falou, existiam escravidões, né? Em alguns locais ou em alguns momentos havia uma relação afetiva, ou pelo menos de
de respeito entre senhores e escravos. Não que isso justifique a escravidão, é evidente, mas na época, e a gente tem que considerar o homem de sua época, os inventários explicam bem que essa dinâmica, como o professor Sebastião disse, ela era muito peculiar em cada caso, né? Claro, né? Ou seja, a própria concessão, né, de liberdade demonstra, muitas das vezes, mesmo essa afetividade que deveria existir entre as pessoas, né? Bom, hoje a nossa assistência está meio preguiçosa, eles não fizeram perguntas, eu acabei fazendo bastante indagações aí para vocês dois. Bom, eu queria convidá-los para o próximo encontro do nosso projeto, né? O próximo encontro do nosso projeto tem como título A Documentação da Inspetoria de Higiene do Espírito Santo, século XIX, e nós convidamos a Carolina Dias da Cunha, que é mestre em História pela UFES, né? E a professora Margarete Farias de Moraes, que é professora da UFES, né? Do curso de Arqueologia. Então, agradecer mais uma vez ao Rafael, ao André, pela bela exposição que ambos fizeram, né? Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre escravidão e aqui no Espírito Santo, com a fala dos dois, e passo aí a palavra a eles para fazer as suas despedidas. Começamos sempre pelo mais velho, tá, Rafael? Vamos começar pelo André. Ótimo. Eu que agradeço a possibilidade da fala, estar próximo aí ainda, né, que em função dessa pandemia, né, a distância, online, mas os sentimentos, né, ultrapassam barreiras e distâncias, sem dúvida, né? Então é sempre um prazer estar cercado de gente querida na audiência, uma vez mais poder dialogar com o professor Sebastião, que, como dito, é um dos meus grandes parceiros em termos de produção, o Rafael também, que é um cara muito querido. Então, uma vez mais, eu gostaria de agradecer a possibilidade da fala e realmente eu gostei bastante desse encontro, muito grato. A gente que agradece. Rafael, você. Professor, muito obrigado ao senhor, ao professor André, muito obrigado mesmo pelo convite. E como eu sei que os autos criminais daqui a 200 anos não vão existir mais, serão eletrônicos e os nossos descendentes vão utilizar o YouTube para fazer história, eu queria só dizer que eu já sustentei em vários tribunais do Brasil, inclusive no Supremo, mas eu nunca fiquei tão nervoso quanto hoje, viu? Estava realmente para o senhor ver como a experiência de academia é completamente diferente, e eu sou muito grato pelo seu professor, por esse orgulho. Eu já tive a oportunidade de falar em muitos locais, mas ladeado aqui pelo André e pelo professor Sebastião foi realmente uma angústia, sabendo também que a professora Sônia está nos assistindo aí, e outros amigos, eu realmente agradeço, e no futuro aí nossos descendentes saberão reconhecer essa gratidão. Muito obrigado mesmo. Ok, então a gente vai se despedindo aqui, né? E, assim, tem vários comentários das pessoas que assistiram, parabenizando ao André e ao Rafael, depois eles podem olhar, deve ter olhado já, que estava apresentando aqui. Então, até o próximo encontro, terça-feira que vem, às 17 horas. Um abraço para todos.